Sejam bem-vindos em mais um episódio da Te Vejo na JMJ TV. Hoje vamos falar sobre a importância da mulher na sociedade. Estamos aqui com a nossa convidada especial. Ela é influenciadora digital, advogada, mãe, esposa. Seja bem-vinda, Roberta. Ai, muito obrigada. Feliz com o convite e achei inovador o projeto. Vale do Aço merece. Roberta, como você consegue ver a mulher hoje nessa ativação que ela está no mercado? Nossa, eu não sou uma pessoa... Às vezes eu sou até muito direta nas minhas redes sociais contra alguns movimentos que têm nome, né, de feminismo e que todo mundo quer levantar a bandeira, que eu não me enquadro. Eu vejo a mulher com uma importância na sociedade extrema, né? Nós desempenhamos papéis totalmente diferentes dos papéis dos homens. Nós não somos iguais aos homens. E eu tento deixar isso o mais claro possível, tanto para as minhas clientes, né, que me procuram para defender algum caso na advocacia, que elas precisam, passam por alguma celeuma, mas também para deixar isso muito bem claro para a minha audiência. Vocês não estão seguindo uma mulher que se intitula feminista. Não quer dizer que eu não busco e não luto pelo direito das mulheres, direito individual do ser humano ali, de tudo que a mulher constrói, que a mulher tem capacidade de produzir, que é infinitamente, é algo muito maior do que qualquer movimento, né? Então eu busco muito isso no meu dia a dia, trazer para essa mulher, resgatar. Quando ela está passando por um divórcio, ou quando ela está entrando em um casamento, seja através de um pacto antinupcial, ou em um divórcio que ela está saindo muito fragilizada, muitas vezes trabalha na empresa do marido, então ela se vê sem o marido, ela se vê sem a casa, ela se vê sem o emprego, porque ela está abrindo mão daquele relacionamento, que é um relacionamento fracassado, para lutar por uma vida melhor. E infinitamente a mulher sai em desvantagem do homem nessas questões do divórcio, por exemplo. Não dá pra gente comparar, colocar no mesmo balaio, colocar no mesmo cesto, achar que a mulher tem os mesmos... Não que ela não tenha os mesmos direitos que o homem, mas ela é um ser diferente, desde a nossa concepção, nossa capacidade de gerar. O homem, os 9 meses da gestação, ele não sente absolutamente nada, ele não passa por nada do que a mulher passa. Sim. A mulher, ela não tem escolha. Desde a concepção do filho, ela vai desenvolver, o corpo dela vai trabalhar para gerar outra vida. Então, não tem como a mulher falar assim, não, hoje eu não quero estar grávida. Não, ela vai ficar aqueles 9, 10 meses grávida. E ela vai gerar aquela vida. E ela vai ter responsabilidade sobre aquela vida, o resto, né? Até os 18 anos ou mais. O homem, muito culpa nossa também, e da sociedade, do patriarcado que a gente vive, como fomos educados, muitas das vezes, ele vai participar em alguns momentos da vida do filho, forçado pela mulher, forçado pela mãe. Então, ele teve capacidade ali de ter uma relação que gerou um fruto, que gerou uma vida, mas muitas vezes ele precisa do Estado vir e dizer, olha, meu amigo, seu filho come, seu filho veste, seu filho precisa de lazer. Então, a mulher, ela é soberana nesse sentido de maternidade, responsabilidade afetiva com o filho, responsabilidade no casamento. Você vê muito mais mulheres abrindo mão da carreira para ficar em casa, para cuidar da família, do que homens cumprindo esse papel. Então, infinitamente, a mulher sai em desvantagem, ela já nasce em desvantagem. E a gente querer equiparar e dizer que a mulher é igual ao homem, está na mesma posição do homem, é uma tremenda covardia. É você querer que a mulher tome uma posição que vai sobrecarregá-la além do que ela já vive, né? Ela já passa a vida inteira sendo sobrecarregada. É você querer ainda mais sobrecarregá-la. Nesses trabalhos que nós fazemos em casamento, e tem muita gente... E tem muita gente casando, né? E o índice de divórcio também tem aumentado? Bastante. Hoje as pessoas não aceitam mais viverem infelizes. E
Graças a Deus, que bom, que ótimo, né? Que as pessoas não aceitam mais viver num casamento fadado ao fracasso. Elas buscam ajuda, buscam auxílio para tentar divorciar, mas como eu havia falado, é sempre uma atitude da mulher. O homem, ele permanece anos, ele pode permanecer anos ali casado, ele vai ter outra família, ele vai ter uma amante, mas ele vai permanecer naquele casamento. E a mulher, a maioria das vezes, né, lógico, eu não estou generalizando, mas a maioria das vezes quem tem que tomar atitude é a mulher. E ela toma essa atitude para ingressar novamente no mercado de trabalho, para buscar a felicidade, para se restabelecer como mulher, buscar o amor próprio, buscar outros amores. Sempre é a mulher que toma atitude, nunca é o homem. Assim, é raríssimo o homem tomar essa atitude do divórcio. E aí, mais uma vez, a mulher sai em desvantagem. Porque eu lembro quando eu fui casar, a gente olhou para comprar móveis, comprar mesa, comprar geladeira, fogão. E o Léo ficava assim, bobeira. Pra que fazer? O Léo é meu marido, tá, gente? Bobeira. Pra que comprar mesa? Pra que fazer móveis planejados? Pra que comprar sofá? Pra ele, dava para viver no básico. Não precisava de montar a casa em todos os detalhes. Não precisava de comprar um sofá, não precisava de comprar um quadro, não precisava de fazer todos os móveis planejados de uma vez. E quando esse mesmo homem, não o Léo, mas quando esse mesmo homem vai divorciar, ele muitas das vezes ele quer sair carregando a metade da casa. Isso. Aquele mesmo homem que lá atrás, quando ele vai casar, ele fala que não precisa, que ele vive com um colchão no chão, com um fogão e com a geladeira, basta. Quando ele vai divorciar, que ele vai dar adeus para aquela família, vai construir outra, ele quer sair carregando a metade de tudo. Então, naquele momento ali, para ele, passa a ser importante. Né, passa a ser importante a mesa, passa a ser importante o sofá, passa a ser importante, e ele quer lutar muitas vezes até na justiça para partilhar metade da panela, metade da geladeira, metade do ar-condicionado. Teve uma cliente minha uma vez que ela falou que estava querendo divorciar e que o ex iria, né, até então era marido, fazer contato porque eles estavam fazendo um acordo. Aí o nosso ótimo advogado ama quando as pessoas querem fazer acordo, porque facilita muito pra gente, né? Quando as partes entram em um acordo, é muito bom. Sempre falo que acordo ninguém ganha, fala igual a Dilma, ninguém ganha e ninguém perde, todo mundo ganha e todo mundo perde. Dos dois lados tem que ceder. E aí ele me ligou, eu tava até na Débora maquiando, ele me ligou e falou que estava disposto a fazer o acordo, mas que eles tinham acabado de fazer uma reforma no quarto da filha, a única filha, e que ele tinha colocado gesso, feito guarda-roupa e o ar-condicionado, e que ele queria ver comigo como que ia ficar isso. Eu, o quê? Como assim? O cara, ele estava me ligando com a capacidade de querer partilhar o guarda-roupa, a cama e o ar-condicionado do quarto da filha, da própria filha dele. Nossa. Então imagina o que ele não tá querendo tirar dessa mulher, que é a ex-mulher, né? Se ele não tá tendo ali, ele tá tendo a pachorra, né? A coragem de ligar pra advogada pra tentar um acordo. Não que não fosse partilhava todos os móveis da casa. Por lei é assim. Mas e onde está a educação desse homem? O coração dele? Quem educou esse homem, né? Onde está o pai dele, a mãe dele? Quais são os princípios que ele teve para chegar num momento de um divórcio em que a mulher vai ficar com a filha, ele vai ver de 15 em 15 dias. Ele já tem essa vantagem, porque ele vai poder trabalhar o tanto que ele puder, crescer dentro da empresa, porque ele vai ter tempo o suficiente. Ele vai ficar com a filha só de 15 em 15 dias. A mulher, ela tem que se restabelecer, ela tem que reingressar no mercado de trabalho. Ela tem filho para levar na escola, para buscar, para levar na natação, para cuidar, para educar, para fazer o dever de casa, para o cara buscar aos finais de semana, e ele ainda sai carregando a metade da casa, querendo levar o ar-condicionado da filha. Isso me marcou tanto que eu fiquei assim, gente, realmente nós não conhecemos as pessoas até o bendito divórcio chegar. Então, é verdade, né? É cada história, né? Infelizmente, assim, o homem, para ele, é muito mais fácil. E essa semana mesmo, um cliente me ligou querendo também um acordo. Querendo que a mulher saia da casa com o filho e que ele fique na casa.
Aí eu tento conversar o seguinte, olha, mas não seria muito mais fácil para o senhor se reestabelecer? Você vai viver com uma cama, um fogão e um colchão e você depois vai comprando seus móveis aos poucos. Você realmente quer deixar seu filho sem o apartamento? Não que o apartamento não fosse, a gente poderia até alterar na matrícula do imóvel, né, para constar quem iria ficar com o apartamento, mas não seria muito mais fácil a mulher permanecer na casa com o filho? E esse é um trabalho de realmente formiguinha, de tentar conversar e convencer do óbvio. Infelizmente, o Estado tem que vir, né, o juiz, que ele é um Estado, e dizer, olha, moço, seu filho come, seu filho veste, seu filho precisa de beber, comer, lazer, precisa de passear, precisa de educação. Então, o homem ele tem capacidade de engravidar a mulher, sabendo que corre esse risco, mas na hora de assumir um divórcio de uma forma mais humana, de deixar, às vezes, a mulher mesmo com a casa, com o filho, porque ela vai ficar com os filhos, então para ela é muito mais tranquilo e mais cômodo ela permanecer no imóvel, ele começa a brigar por causa de panela e ar-condicionado e cama e querer ficar na casa. Então, assim, onde que essa sociedade falhou? Né? Onde que como estamos criando nossos filhos? Você tem filho, eu também tenho. Como nós estamos criando e transformando esses meninos para lá na frente a gente ter o reflexo de uma sociedade melhor, que não vai brigar com o próprio filho por conta de uma cadeira, uma mesa, um fogão, né? Que vai entender que em um divórcio a mulher já está em desvantagem. Seja pelo tempo de vida, porque a gente sabe que a mulher ela tem um período ali que ela pode engravidar de novo, ou seja, até para ela casar de novo, se ela for casar com um cara que quer ter mais filhos, ela tem uma validade. Não é a qualquer tempo que ela consegue engravidar. Então, para ela retomar a vida, ela já tem uma criança que ela precisa cuidar, precisa levar na escola, levar na natação, fazer o dever. Como que essa mulher que está fazendo tudo isso, ela vai trabalhar dentro de uma empresa, se dedicar e chegar a um cargo de chefia, se o tempo dela está dividido? Para o cara, quando ele separa, ele vai ter mais tempo para sair, mais tempo para farrear, mais tempo para malhar, mais tempo para trabalhar e para crescer profissionalmente. Sim. A mulher, a sobrecarga para ela é muito maior. Então, eu acho uma covardia quando os militantes ficam querendo pregar que o homem é igual à mulher, porque não é. A mulher está em desvantagem e sempre está em desvantagem, infelizmente. E sempre quem sofre com isso são os filhos, né? São os filhos. Eu até costumo tentar explicar quando a maioria das minhas clientes são mulheres, mas vez ou outra aparece algum homem. Geralmente, quem vai para a justiça buscar uma solução, seja num divórcio, uma pensão alimentícia, geralmente é a mulher. O homem ele é mais acomodado. Ele vai procurar um advogado quando a citação chegar na casa dele. Aí ele ainda tenta ir na audiência de conciliação sem advogado. Sério? Ele ainda tenta. Mas aí ele vai procurar e providenciar um procurador quando o oficial de justiça bate na porta da casa dele levando a citação para ele comparecer a uma audiência. E muitas vezes ele vai na audiência sem advogado. Então, chegando... A mulher sempre vai tomar essa iniciativa, né, de divorciar e de correr atrás, de buscar uma pensão. E eu sempre falo para os homens o seguinte: não é essa mulher que está brigando pela pensão. Quando a gente endereça, quando a gente faz a qualificação lá na petição inicial, o autor da demanda é o menor. É o filho. Então, não é a mulher que está brigando pela pensão. É o filho, mais uma vez, como eu disse, é o filho tendo que dizer para o Estado, Estado, juiz, lei, me socorre aqui. Meu pai, ele teve a capacidade de me fazer, mas ele não entendeu que eu preciso comer, que eu preciso beber, que eu preciso vestir. Então, eu tento explicar isso sempre para os homens. Olha, o autor dessa demanda não é a mulher. Tanto é que nós sempre precisamos invocar o Ministério Público. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, ele está sempre nessas questões que envolvem menor, o Ministério Público é sempre chamado para dizer, vem cá,
fiscal da lei. Vem ver se esse processo, se isso aqui tá legal, tá certinho. Vem ver se esse acordo, se a gente pode prosseguir com esse acordo, se esse acordo tá legal. Então, o Ministério Público é sempre invocado. E aí, muitas das vezes, acontece o seguinte, a mulher diz que celebrou um acordo, com o cara, às vezes tá meio forçado ali, o cara ainda tá forçando uma barra, que às vezes mesmo separado, o cara ainda tem ele ainda consegue pressionar a mulher. E aí ele força ela de alguma maneira, dizendo, é o advogado que tá querendo um acordo, porque o advogado tá querendo levar 30%, 20%. Sim. Não cai nessa. Eles ainda tentam manipular a mulher de alguma forma. E a mulher vem e diz, não, eu quero fazer um acordo para encerrar o processo. Aí eu explico, minha querida, você não pode abrir mão dos alimentos, não é para você, é para o seu filho. Por lei, você não consegue abrir mão. Então, lá atrás, por exemplo, você vai casar. Tô casando hoje. Aí eu vou lá no cartório fazer meu pacto antinupcial e eu quero dizer lá pro tabelião, olha, se eu separar do meu marido, eu não quero alimentos, o meu filho não quer alimentos. Não pode, a lei não permite. Então você não consegue, por lei, abrir mão desses alimentos. Muitas vezes a gente faz um acordo e o Ministério Público chama no processo para comprovar, para juntar Sim. o extrato, para juntar o comprovante do pagamento. Teve acordo? Ok, beleza. Cadê o comprovante do pagamento? Então, é isso que falta muitas vezes os homens entenderem. Que não é essa mulher que está lutando pelos alimentos, que não é um embate pessoal. Por lei, ela é obrigada, ela não pode abrir mão e o autor da demanda é o filho, é o menor. Você acha que essa tecnologia avançou tanto de uma forma que isso atrapalhou o amor das pessoas com as outras? Porque hoje em dia você não vê mais aquele pai assim, que é paizão com o filho, né? Chega nesse momento aí, o cara só quer o dele. Ele não pensa assim numa criança. As pessoas estão um pouco mais egoístas, né? Eu acho que assim, fazendo um reflexo, por exemplo, do casamento do meu avô e da minha avó. Viviam para os filhos, para a família, e assim iam seguindo. E assim ficaram 51 anos casados, em prol da família. Hoje você quer viver em prol da sua família em partes. Se você também quer ter a sua felicidade. Você também quer buscar o seu momento. Então, a partir do momento que aquela família ali, aquela configuração primária já não te faz mais feliz, você descarta. E as pessoas realmente estão mais tendenciosas a descartarem umas às outras. Então, os primeiros problemas que aparecem, elas abrem mão, né? E eu sempre falo o seguinte, não é o advogado que põe lenha na fogueira, não é o advogado que vai lá na sua porta e fala, olha, separa do seu marido. Quando uma pessoa chega a procurar o advogado, é porque o casamento realmente já acabou. E aí o advogado vai tentar, da melhor maneira, preservar o direito de cada um. Tanto preservar o direito da mulher, quanto do homem, quanto do menor ali envolvido, se tiver um menor, né? E também a questão patrimonial. Então, não é o advogado que põe lenha na fogueira, não é o advogado que vai lá na sua porta bater e falar assim, olha, divorcia. Não. O problema já existe e o advogado pode tentar solucionar. Mas hoje eu vejo muito isso mesmo. A gente é muito egoísta. E eu faço a meia culpa também. Porque eu tenho 2 filhos, eu quero criá-los, mas eu também quero ter meu momento, eu também quero ter as minhas amigas, eu também quero fazer a minha academia, eu também quero ter o meu momento de lazer. E às vezes a gente acaba ficando um pouco egoísta. Entendi. Mas senão a gente pira também, né? Porque senão chega um momento que você já explode, né? Teve algum momento que você foi julgar algum caso, assim, que você sentiu no coração, assim, eu posso tentar resolver esse caso para eles voltarem e unirem novamente? Eu sempre dou espaço para a mulher ter a certeza do que ela chegou, né? Dela ter essa determinação, essa convicção do que ela quer, para ela refletir. Uhum. E eu faço muitos atendimentos de consulta. E às vezes a gente faz um esclarecimento e a gente manda um orçamento e a mulher aparece, olha, eu vou tentar mais uma vez. E quando ela me diz, eu vou tentar mais uma vez, eu desejo boa sorte, que ela tente, que a família dela seja restabelecida. Eu não fico em cima, vamos separar, não existe isso. Mas ali ela já fez um primeiro atendimento e ela já sabe, opa, se eu vier a separar, eu já sei onde eu posso procurar o meu direito.
O que eu devo fazer? Porque ela já fez aquela primeira consulta que vamos indicar os documentos que ela precisa, porque é muito mais fácil da mulher conseguir reunir as provas ela estando dentro de casa. Eu até falo com todas elas, olha, você tá pensando em separar? Tá querendo sair de casa? Não sai não. Fica mais um pouquinho. A gente tem que ter estratégia. Fica mais um pouquinho. Vê se realmente você quer separar. E se você quiser, você tem que juntar para mim esse documento. Quando ela tá dentro de casa, ela consegue juntar tudo. E fica muito mais fácil para a gente demonstrar para o juiz a capacidade daquele homem, tanto de pagar pensão para ela quanto para o filho, quanto o patrimônio que ele tem. Porque muitas pessoas, a maioria, né, são, por exemplo, empresário. Tem uma empresa, movimenta muito na conta da empresa e tem um prolabore de R$2.000, R$3.000, 2, 3 salários, mas vive um padrão de 20. Então, a gente precisa desses documentos para instruir o processo. Então, eu sempre indico, olha, porque a mulher, quando procura, ela já está querendo sair de casa. Ou ela está querendo sair de casa, ou o homem está querendo sair de casa, e eu falo, não, fica mais um tempo. Entenda o seu momento, tenha certeza. E se você tiver certeza, aproveite esse momento para juntar todos os documentos que você precisa. Porque também não dá para instruir um processo sem documento. Porque senão a gente vai lutar e remar e só alegar, não vai provar nada. Então é muito importante também essa parte, essa consulta anterior, antes da pessoa ter certeza, sabe? Se tá querendo realmente divorciar. E tem aquele caso, assim, eu acho que não, né? Mas quando a pessoa já pensa em separar, vai lá e arranca tudo o nome só pra não pegar alguma coisa dele. Não existe, não existe? Não, sério? É o que mais existe, né? Mas hoje a gente consegue fazer, pedir, né? O advogado pede e o juiz faz a quebra de sigilo bancário e a gente vê todas as movimentações. Tem um caso bem interessante de um cliente que ele dizia que ganhava por volta de 2 a 3 salários. E na quebra de sigilo bancário, a gente constatou várias idas em restaurante com conta de mais de R$500. Então, como que você ganha 3.000 e uma noite você gasta mais de 500? Né? Não tava batendo. E aí, confrontado em audiência, que é a AIJ, né, Audiência de Instrução e Julgamento, eu sempre falo para meus clientes, é a primeira, única e última vez que você vai ser ouvido. Então, fala com a verdade, fala tudo direitinho e eu vou fazer as perguntas para outra parte. Então, quando chega esse momento, eu adoro fazer audiência de instrução e julgamento, porque aí eu vou lá e faço a pergunta bem na veia, para entender mesmo. Ah, então você ganha 3.000? Aí o cara, nossa, eu ganho 3.000. Sério? Aí você paga quanto de pensão? Tô pagando 1.000, não tá sobrando nada para mim. Nossa, sério? Não tá sobrando nada. Mas aqui, tal dia, você foi no restaurante, deu R$500 cada conta, então você vive com o quê? Aí a pessoa já não tem mais o que falar. Porque, e aí dessa maneira que a gente vai fazendo as perguntas, sabe, em audiência. Eu faço para outra parte, porque aí não tem como, ele não vai ensaiar comigo, porque eu sou advogada da ex-mulher dele. Sim. Ele não vai ensaiar o que ele vai falar. E aí a gente vai perguntando primeiro tudo que ele vai responder naturalmente. Primeiro você vai perguntando tudo que ele vai responder natural, tudo que ele ensaiou com convicção para ele responder. E aí no meio você faz uma pergunta daquela, sabe? Que a pessoa vai ficar sem saída. E aí o juiz não é bobo, né? Eu não sou boba. O outro advogado não é bobo. O juiz muito menos. O juiz, ele tá ali, ele não é idiota. Então ele vai ver que a pessoa respondeu contando mentira. E aí já descredibiliza. O juiz, ele tá perdendo aquela essência, assim, daquele poder, ou que as pessoas estão começando a mentir demais? Porque um nível de uma pessoa como essa, chegar na frente de vocês ali naquele momento, e com o juiz do outro lado, falar, não, a gente não tem, assim, esse valor todo, não, eu trabalho 3 salários mínimo, ou 2... É porque ele acha que vai maquiar, né, com o contador e vai juntar aquele monte de papel no processo que o juiz vai aceitar. Mas o juiz não é bobo, a outra parte também não é. E é muito fácil você desmascarar uma mentira, né? A verdade, você conta ela 100 vezes, você conta a mesma história. A mentira, você perguntar ela 100 vezes a mesma coisa, a pessoa não consegue. Então, na faculdade a gente aprende que a testemunha é a prostituta das provas. Por quê? Você pode até combinar aqui com a sua testemunha, olha, fala isso pra mim. Chega lá na frente do juiz, ela fala tudo errado.
Então, é muito bom ter essa audiência de instrução e julgamento, tanto para a oitiva, né, das partes, quanto das testemunhas. Porque quando a pessoa fala mentira, ela não sustenta. Então, a verdade, você conta 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes a mesma história. A mentira, não. Porque você vai maquiando aqui, você vai maquiando ali, você vai modificando, chega uma hora que você é pego. Acostuma, assim, a aceitar aquele caso, tipo assim, se tá na primeira... São quantas audiências? Tem algum limite? Tem uma audiência de conciliação. Que não tem o juiz. Que não tem o juiz. É só para ver se as partes vão fazer um acordo. Sim. Né? Aí tá aquela briga. Aí muitas vezes a gente faz. Advogado com advogado, chega em um consenso e faz esse acordo e beleza. Outras vezes, aí segue o processo, né? Tem a inicial, contestação, impugnação, contestação. Aí vem para produção de provas, a audiência de instrução e julgamento, alegações finais e sentença. Geralmente é dessa maneira que segue o processo. O processo, ele não tem o mesmo tempo da nossa vida. A vida real, ela anda mais rápido. O processo, ele é mais lento. Então, a gente tem que ter muita paciência. Às vezes, o advogado... ele até leva fama de ser enrolado, mas não é que o advogado é enrolado. É porque o processo, ele tem um procedimento a ser seguido. E esse procedimento, ele demora mesmo. Então, a gente tem que ter paciência, porque o nosso tempo da vida real não é o mesmo tempo de um processo. E nesse meio, pode entrar alguma testemunha? Depois do primeiro acordo, às vezes o segundo? Não, aí fez o acordo, quando a gente faz um acordo, seja ele na audiência de conciliação, ou seja um acordo que, vamos supor, eu fiz pelo telefone ou no meu escritório, conversei, a gente firmou ali aquele acordo mesmo, escrito. A gente envia, a gente anexa no processo, né? A gente chama de junta, dá a juntada no processo, e aí o juiz vai homologar. Homologar é o quê? Ele vai ter força de sentença. Sentença não é bilhete, sentença não é recado, sentença não é talvez, sentença é para ser cumprida. Então, se você elaborou um acordo, uma minuta de acordo, eu assinei, você assinou, a gente junta no processo, o juiz homologou, é como se o juiz tivesse dado uma sentença. Aquele acordo, ele tem força de sentença. Então, eu sempre falo uma coisa que é muito importante. Às vezes, o cara até paga a pensão para a mulher, numa boa, direitinho. Ela nem precisou de ajuizar nenhuma demanda. Ele entende que o filho dele, vamos supor, gasta um salário todo mês. E ele vai depositando na conta da mulher. E aí é muito importante que esse acordo de boca, ele seja levado para o juiz. Não de uma maneira litigiosa, de briga. Mas, vamos colocar tudo em um acordo? A gente pode ter até um advogado só. A gente coloca tudo no acordo, leva para o juiz homologar. O juiz homologou, aquele acordo passa a ter força de sentença. Então, a gente tem que desconfiar do pai, né? Geralmente é o pai, que não quer homologar um acordo que ele já está cumprindo. Porque a partir do momento que ele é homologado pelo juiz, que ele tem força de sentença, se ele atrasar, tem multa. Se ele não pagar, ele pode ser preso. Se ele atrasar, ele tem que pagar os atrasados, né? Agora, se tá só boca a boca, se ele atrasar, o problema é seu. Ajuiza uma ação para o juiz determinar um valor e dali para frente é que vai ser contado. Entendi. Então, mesmo se você tiver um acordo de boca, o juiz homologa e dali para frente, homologado tem força de sentença. Entendi. Nesse nosso mundo de casamento, né, a gente atende muitos clientes. Teve um dia que eu fiquei surpreso porque a noiva chegou para conhecer o nosso trabalho, passou 15 dias, voltou para fechar o contrato. Uhum. Fechou com o noivo, né, que foi da primeira vez, normal. Passou mais 20 dias, a noiva voltou com outro noivo. E como que você fez? E o nome? Eu fiquei assim, agiu naturalmente. Que é ele? Pensei que era primo, né, irmão, sei lá. Quem que é ele? É meu futuro noivo, eu olhei assim, hã? Ela quis aproveitar o mesmo contrato. Você me conhece um pouco brincalhão, né? Você aceitou isso aí? O cara, tipo assim, não, a gente conhece tem muito tempo, desde a infância e tal. E ela resolveu separar do outro, né? Ela manteve a data, a mesma, os fornecedores, ou seja, 20 dias depois que fechou o primeiro contrato. Aí eu te pergunto, teve alguma história assim que o cara casou ontem e a mãe já quis separar? Às vezes ou acontece. Ou tem alguma, tipo assim, alguma regra de
há tantos dias você pode cancelar e não existe o casamento. Existe? Não, anular um casamento é mais complicado. Não é tão simples assim, né? Ele tem que estar ali. Por isso que é um ato solene. Você viu aquele meme que saiu da mulher que foi brincar e falou Sim, assim, você quer casar? sim. Ela, não. Ela falou Sim. rindo. Então, não pode, porque é um ato solene. Então, ele tem que ser público, tem que ser um lugar aberto. Você tem que levar os documentos 30 dias antes no cartório para evitar esse tipo de confusão de depois ser anulável. Né? Então, ele tem aquela série de regras para seguir, porque é um ato realmente solene. Então, é mais difícil conseguir anular um casamento. Então, assim, a pessoa tem que estar sendo coagida, tem que existir algo mais grave, né? Como as pessoas tentam por aí anular um casamento porque teve traição, não acontece muito. Já vi casos, mas é muito raro. É muito raro. Mas esse foi interessante. Fique ligadinho, noivo. Não é só chegar aí, eu quero casar, né, empolgar a noiva, né? Depois chegar assim, vou cancelar depois. Não é assim dessa forma, não, né? E aí, não, inclusive, para todos esses contratos que são celebrados para o casamento, pode até entrar com um pedido, né, do reparo, do dano material. Porque Entendi. você está fazendo um investimento. Você tá, né, os dois ali estão arcando com aquele sonho. E aí depois um vai desistir, você pode desistir, você não é obrigado a casar. Mas você não pode deixar o outro no prejuízo, né? Entendi. Então, pode ser discutida essa questão do contrato, não do casamento, porque ninguém é obrigado a casar com ninguém. Nem a permanecer no casamento. Então, vamos supor, para fazer um divórcio, você não precisa assinar. Né? Se você não quiser assinar, falar, sou irredutível, não vou assinar meu divórcio. Não tem problema. O juiz assina por você, né? O juiz decreta o seu divórcio. Sério? Não sabia. Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. E ninguém também é obrigado a casar com ninguém. Mas você não vai deixar sua namorada no prejuízo, né? Vocês celebraram ali todos aqueles contratos. Aí contratou o vídeo, JMJ, foi lá fazer o vídeo. Ó, se liga, hein? Aí contratou o cerimonial, buffet, e depois quer pular fora e deixar o outro no prejuízo, arcando com tudo sozinho? Não. Noivas, celebra o contrato em nome dos dois. Que aí os dois têm que arcar. E tem esse tem algum tipo de contrato que o cara às vezes vai casar e já pensa no cartório, eu quero aquele que eu tenho direito de tudo, né? Existe alguma coisa assim? O pacto nupcial, tem. É mesmo? Tem. E é algo que eu bato muito na tecla, assim, no meu Instagram, inclusive, porque tem muita gente que desconhece as possibilidades. As noivas se preocupam com tudo. Eu fui noiva, eu sei. Né? A gente preocupa, eu programei meu casamento 1 ano e meio antes. Então, assim, não existia nem Rafael, não tava nem grávida, assim, né? Não sabia, né, que tava grávida. Então, o Rafael nasceu, Rafael tava com 11 meses, aí que chegou meu casamento. Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio planejando, pagando, escolhi vestido, escolhi o melhor vídeo, escolhi o buffet, escolhi o lugar, escolhi o vestido, escolhi tudo. E aí eu não vou me preocupar com o regime de bens que vai selar esse casamento, que vai permanecer durante toda a vigência do meu casamento. As pessoas não têm esse conhecimento e é também muito dever do advogado trazer isso à tona, sabe? O advogado, ele se coloca em uma posição, não só, eu vou fazer a meia-culpa do advogado, porque nós também somos responsáveis por isso, mas nós somos a única profissão que está lá na Constituição Federal. Então, a gente já vem enrustido daquele poder, né? É a única profissão que está na Constituição Federal. Então, nós somos imprescindíveis. Sim. Né, para a justiça. Tem que ter advogado. Sem advogado não tem justiça. Sem advogado, aquele criminoso não pode ficar preso. Ele tem que ter um advogado. Então, a gente é colocado nesse patamar. Aí, nós somos doutores por lei, né? Nós somos doutores. E aí, o advogado, ele passa a vida se portando como se importante fosse. Como se fosse uma pessoa, assim, importantíssima. E traz para o cliente, para o cotidiano, para o Instagram, para as relações, uma postura de superioridade. Ele esquece que ele tem que ter uma linguagem formal lá no processo. Lá para conversar com o juiz, para peticionar, para conversar com o desembargador, para fazer uma sustentação oral no tribunal. No dia a dia, no Instagram, na internet, nas relações, a gente tem que ser o mais
claro e objetivo possível. Porque a gente tem que descer desse lugar que não nos pertence. A gente tem que calçar mesmo a sandália da humildade. Tirar esse estigma do advogado é caro. Advogado é poderoso. Advogado é que manda. Tirar essa beca do advogado e se colocar no lugar do povo. E falar diretamente com o povo. Então, por isso que eu tento no meu Instagram ocupar esse lugar de falar em linguagem menos formal possível, mais direta para instruir. Por isso que eu dei essa volta para falar do pacto. Eu tô sempre abordando o pacto antinupcial. Sim. Porque as noivas preocupam com tudo, menos com o regime de bens que vão casar. E aí você casa com um cara. Ou o cara também casa com a mulher. Sim. Que compra sem parar, que sai fazendo dívida no comércio, que estoura cartão de crédito, que não tem educação financeira nenhuma, ou a mulher tá morrendo de trabalhar e cuidando dos filhos e ainda casa com um cara que não tem educação financeira nenhuma, que começa a contrair dívidas. No final das contas, pode até meter um chifre nela e na hora de separar, ela ainda vai ter que pagar metade das dívidas dele. Sério? É. Que é isso? É, porque casou em comunhão parcial de bens, vai arcar com as dívidas. Não é só com os bens que foram adquiridos. A gente, né, tem todos os regimes de bens dispostos na lei, no Código Civil, que nós podemos escolher, mas a gente pode criar o nosso, que fala do Jackson. Olha, o Jackson tem as suas peculiaridades. Talvez a sua mãe te dê uma casa para você morar antes de você casar. Talvez você já estava reformando uma casa para você casar. E aí você quer proteger e blindar esse patrimônio de uma eventual separação. Mas não é que a gente casa pensando em divorciar. Não é pensando em divorciar. Pode vir a morte. A morte também põe fim ao casamento. Não é só o divórcio. Então, o casamento ele encerra de duas maneiras. Pelo divórcio e pela morte. E aí, vamos pensar. Eu casei com 31. Eu quero ficar casada até eternamente. Ou eu vou morrer ou o Léo vai morrer, né? Então, eu quero ficar casada mais 50 anos. Aí, eu vou estar com 81 anos e eu vou descobrir que o patrimônio que eu achei que eu tinha, eu não tinha. Nossa. Porque aí eu vou saber dos meus direitos ali na hora do inventário, na hora que ele morreu ou que eu morri. Não é muito mais interessante, quando você vai preparar a documentação para você casar, você pensar no seu regime de bens? Olha, talvez ele já tenha um filho anterior ao casamento. E esse filho tinha uma outra mãe com uma outra condição e ele quer proteger esse filho de alguma maneira. Talvez agora comigo ele vai construir outro patrimônio. E aí cada família, que é única e singular, vai escolher o melhor regime de acordo para aquele casal. Por isso que eu não sou a favor dos casais não passarem por essa consulta e por essa elaboração do pacto. Porque cada família é única. Cada um precisa ter um patrimônio prévio, né? Ou não tem um patrimônio, ou tem dívidas, ou tem empresa. Então, é muito importante fazer essa blindagem patrimonial, não só a blindagem, mas essa programação mesmo de vida. Por quê? Ou o seu marido pode vir a falecer de um acidente, de repente você tá super jovem e você se pega de surpresa tendo que fazer um inventário de algo que você não se atentou quando você foi casar. Ou seu marido vai falecer, você já tá velhinha. E aí é no momento que você tá mais frágil da sua vida, é o momento que você precisa de cuidado e que sua despesa tá altíssima, porque um idoso tem uma despesa mais alta. E aí você vai lidar com aquele inventário, sendo que você nem sabia, eu nem sabia que eu tinha direito a isso, eu nem sabia que eu vou ter que pagar isso, eu nem me preparei para isso, né? Porque a gente não prepara para a morte. Sim. Né? Ou você ainda é pega de surpresa num casamento que ele vai se encerrar pelo divórcio. Então, não é só o divórcio, a morte também. E a morte ele não tem aviso, a gente não sabe. Entendi. O divórcio, muitas das vezes as pessoas acabam confundindo e querendo dizer que o pacto antinupcial é como se fosse um interesse. Nossa, você já está casando pensando no divórcio. Mas você não está pensando no divórcio, você está pensando também na morte. E é um ato de amor você preparar para o outro a maneira como ele vai ficar economicamente, e os seus filhos também. Então é importante fazer essa consulta, elaborar um pacto que tenha a ver com o casal, da maneira que você quer, né, para você não ter que pagar a dívida dele, nem ele ter que pagar a sua dívida, ou para
ok, ambos vão pagar a dívida dos dois, mas que isso esteja muito nítido na sua cabeça. Porque às vezes a pessoa vai levando um casamento que tá fadado ao fracasso, vai só piorando. Cada vez mais a mulher ou o homem vão contraindo mais dívidas, mais dívidas, mais dívidas. E aí chega uma hora que quando você realmente decide, não, agora sim eu vou findar esse casamento. O que sobrou de todo o patrimônio que vocês construíram? O que sobrou? Você nem sabe qual regime que você escolheu. Você nem sabe o que engloba naquela comunhão parcial de bens. Você nem sabe o que a separação de bens quer dizer. Você nem sabe se você vai ser herdeiro ou se você vai ser meeiro. Então eu acho assim, podia, né, ter uma lei que obrigasse do mesmo jeito que a gente tem que preparar toda a documentação para casar e do mesmo jeito que a gente precisa de um advogado para divorciar, que os noivos passassem por uma consulta mesmo para elaboração do pacto. Seria legal, né? Contratar Roberto. Roberto, me explique que esse documento... Noivinha, fica ligado aí, hein? Cuidado que você tá assinando, hein? Depois assine qualquer coisa aí, chega lá na frente. Infelizmente. Não tem mais nada. Verdade. E pior quando você não tem mais nada e ainda tem um chifre. Porque... aí é doído. Porque o chifre, ele vai mudar em questão de pensão, né? Sim. Vamos supor, se eu trair meu marido e separar dele, eu não trabalho. Mas eu trair, aí eu perco o direito de ter pensão pra mim. A sua, mas dos filhos continua. Não, filho, tem nada a ver com isso. Mas em questão de patrimônio, você ganha um chifrão e ainda sai dividindo tudo. Então, assim, por que não, né? Elaborar o pacto, se a lei permite. Nesse tempo que você está trabalhando nessa área, teve algum, assim, um índice maior que é traição para separação, ou é a área financeira da separação? É mais o financeiro. Mais o financeiro. O chifre, as pessoas até toleram. Mas o tal do ficar anos e anos ali passando vontade, vai ver as coisas. Você acredita que é o financeiro? Que é isso? O chifre até, se ninguém souber, a gente tem essa... Infelizmente, né? O chifre, ele dói muito quando ele é público. Então, quando todo mundo sabe. Entendi. Quando a sua mãe sabe, quando sua tia sabe, quando suas amigas sabem. Aí você sente aquela pressão externa e pensa assim, nossa, todo mundo tá sabendo que eu sou uma corna, vou ter que separar. Mas quando o chifre tá bem escondidinho, eles não separam, não. É só quando ele é, sabe, posto pra sociedade. É o tal do ego, né? Tipo assim, todo você sabe, eu sei, o outro sabe. E aí as pessoas tentam divorciar, mas essa distância que cria, né? Entre o casal. Vem os filhos, aí vão cuidar só dos filhos, esquece de manter ali aquela relação de casal, aquela amizade, aquele companheirismo. E aí vem ainda os dois trabalhando, os dois morrendo de trabalhar. O dinheiro não sobra. Aí o que é legal de fazer, que é sair pra jantar, que é viajar, não tem dinheiro pra fazer isso. Aí não tem casamento que aguente. Entendi. Aí vem o divórcio. Espero que a Júlia não tá vendo esse vídeo, tá? Ela falou nada disso aí. Também tem que sair, Júlia. Você tem que me levar pra sair, hein? Olha lá, hein? Mas é interessante, né? O que o dinheiro faz, né, no meio do relacionamento, né? Ele estraga mais que a traição. Pelo menos as minhas clientes, assim, poucas reclamam de chifre. A maioria é a questão financeira. E aí esse cara que já se mostra ali, sendo um pão duro dentro do casamento, imagina quando você não for mais a família dele. O que ele vai querer te dar? O que ele vai entender que o filho dele precisa? Tudo vai virar bobagem, tudo é supérfluo. O tênis é supérfluo. Agora, esse mês, todas mandam mensagem que estão pedindo pro ex dinheiro a mais para comprar roupa de frio pros filhos. Porque é uma época que começa a fazer frio. O menino cresce. De um ano pro outro, o Rafael tá lá. Pede muita roupa. O moletom do ano passado tá no meio da canela dele. Ficou horrível, tadinho. Seja bem-vindo, tá? A gente não quer usar roupa feia. Imagina a criança. Ontem eu coloquei um pijama nele, que eu comprei em junho do ano passado. Pijama lindo, maravilhoso, lá no joelho. Já não serve mais. Ou então o menino fica andando assim com a calça perna... Pega frango, né? E aí você tem que ligar pro cara pra explicar que começou a fazer frio. Olha, você tá sentindo frio aí na sua casa? Então, seu filho também, né? Vamos comprar um moletom pro menino. Então, depois da separação, os dois nem conversam? Liga pra você, ô Roberta, faça, vou dar uma... quando tem um advogado, aí geralmente é advogado que trata com advogado.
Ah, sim. Mas elas mesmo se elas estiverem em harmonia com o cara, mesmo no divórcio, tudo que elas conversam com eles, elas me passam, entendeu? Que é importante a gente saber. Também um divórcio é um atendimento de acolhimento. Não é um atendimento assim, branco no preto, é isso e aquilo. Você tem que entender, né? Você acaba criando aquele laço, aquele vínculo, né? A gente acaba pegando um pouco Sim. daquele caso e trazendo para nossa vida, né? Acaba mexendo muito comigo. Então, às vezes acontece isso. A mulher vai comprar um moletom pro filho, ela me comunica. Legal, Mas eu gosto muito de direito das famílias. legal. E quem é a Roberta, hein? A Roberta, tipo assim, na correria do dia a dia, deve ser fácil não, hein? Mas graças a Deus o Léo é parceiro. É paizão? É paizão. Pai, você sabe, né? É, Paizão mesmo. Então, assim, ele exerce a paternidade dele com muita, assim, com maestria. E por isso eu consigo fazer tantas coisas. Agora, eu vou falar assim, que eu sou uma pessoa muito sobrecarregada? Não, eu sou uma pessoa mais, eu acho que organizada. E mais direta e mais objetiva. Então, assim, é isso que tem pra fazer? É isso que tem pra fazer. Eu agora até me propus a voltar a fazer academia, né? Porque depois de 2 gestações, estou 15 quilos a mais. Aí você pensa, tem que fazer dieta, tem que fazer academia, tem que voltar e tal. E aí eu tô tentando encaixar essa academia na minha rotina. Porque a Maria Antônia, ela tá com 2 meses, ela acorda ainda de madrugada. Então ela acorda 2 vezes pra mamar. E a madrugada é minha. Então, eu tenho que cuidar dela e levantar cedo para poder ir para academia. Mas eu não levanto tão cedo, porque o Léo levanta primeiro. Aí o Léo faz o café. O Léo arruma o Rafael para ir para a escola. Aí o Léo leva o Rafael para a escola. Então, assim, eu tenho essa parceria que ele cumpre, assim, muito bem o papel dele. E aí eu consigo conciliar e tratar das minhas coisas também. Então, eu tô com a Maria Antônia de madrugada, mas é aquele primeiro período da manhã ali mais cedinho, é o Léo que levanta, aí leva o Rafael pra escola. Essa semana eu voltei pra academia, aí já tô fazendo academia, aí volto, trabalho, aí almoço assim, não tem horário de almoço, eu almoço voando, correndo, mas é porque eu tenho muita coisa realmente pra fazer. Então hoje, por exemplo, saí daqui, tem 2 empresas pra atender, que aí é divulgação. Aí eu tenho essas 2 empresas, mas já é tudo organizado e cronometrado. Então, assim, eu não fico estressada, nervosa, nem nada disso, porque eu planejo a minha semana, né? E eu faço as coisas bem objetiva, assim, bem objetiva mesmo. legal, deu tempo de você dar uma passadinha aqui. Que é isso aí? Lógico. Você viu a amiga de você aí, né? A Danube, você viu a Gisele. Nossa, eu amei. Porque a Gisele, um aninho do Rafael eu fiz no Mico Leão, Sim. né? E eu conheço a Gisele, a família da Gisele, assisti a entrevista dela aqui. E é tudo aquilo que ela falou. O Mico Leão é tudo aquilo, é fartura, é o salão de festa moderno, né, com os brinquedos. E eu fiquei assim, deu até saudade, sabe? Porque o aninho do Rafael eu fiz lá, eu gostei muito. Vi a entrevista da Danúbia também, deu saudade de fazer festão. Deu saudade de fazer isso. Casamento, que isso aí. E a entrevista dela, ela é tudo aquilo ali mesmo, sabe? A Danúbia é uma pessoa, assim, direta, né? Brava. Ela cobra mesmo dos fornecedores. E eu fiquei, assim, super saudosa do meu casamento, do aninho do Rafael. Adorei assistir. Vocês estão de parabéns. Legal, obrigado. Então, esse corre-corre de você e mais o Léo, depois de 2 filhos, né? E mais, ele tem a empresa pra tomar conta. Não, o Léo trabalha de domingo a domingo. E ainda bem que vocês já fizeram 2 meninos aí, se eu conseguir se ver. O Léo é supermercado, né, e açougue. Então, assim, ele trabalha domingo a domingo, porque abre domingo, abre feriado, abre sábado o dia inteiro. Então, ele fica muito cansado. Aí o lazer dele, coitado, é cuidar do Rafael. Ele não vai jogar bola, ele não vai nem boteco, ele não bebe. Então, ele não tem o dia dele sair com os amigos dele. Ele não tem o dia do futebol dele. Então, por isso que eu consigo fazer minhas coisas. Porque ele... O Léo é aquele cara que vê mais ninguém, né? Ele cuida mesmo, ele faz muito. Então, assim, ele me ajuda e aí eu consigo conciliar, né? O escritório com as lojas. Mulher também tem mais demanda, né? O que nós estamos falando nesse podcast aqui de mulher.
É verdade. Não tem... Então, os desafios da mulher, ó, a mulher tem que fazer cabelo, a mulher tem que fazer maquiagem, a mulher tem que fazer unha. Então, a minha agenda da semana, eu já tenho 3 horas a menos ali do que ele, né? Porque eu tenho que fazer uma escova no cabelo, que o cabelo é muito cabelo, para eu secar sozinho, não dou conta. Eu tenho que fazer minha unha, né? Eu tenho, às vezes eu quero fazer uma drenagem, ou às vezes eu quero fazer uma maquiagem. Então, no início da semana, 3 horas a menos já do que o homem. Nossa! Que o homem é só vestir e sair, né? Ele é bonito, e olha né? lá. Ah, é. O Léo é tiradão, tá, Léo? Você é modelo mesmo, hein? Ah, ele tá pronto, né? É claro, hein? Vai. E eu, só Jesus na causa. Fazer tudo, né? Só Jesus na causa. Tem que, não tem jeito, né? O seu trabalho tem que exercer isso daí mesmo, né? A imagem da mulher, né? É. O homem não, só penteia cabelo com a mão mesmo e sai. A Jo sabe disso, né? Ixi, nem em casa nem pente pra mim. Então, aí, realmente, depois que vem filho, a vida muda, né? Muda demais. No casamento não mudou tanto, né? Você olhou assim, mas quando veio É porque eu já casei já com o Rafael, né? Então, assim, eu já casei, já tava quase pra ganhar o Rafael. Então, eu não tive um momento assim, eu e o Léo casados, eu não estando grávida. Então, eu já tava namorando com ele, já tinha 4 anos, mas a gente noivou. Aí eu marquei o casamento 1 ano e meio pra frente, porque casamento é caro, né? E o seu casamento foi aquele, hein? Nossa. Que chique, hein? Mas eu fiquei uma noiva tranquila, eu achei. Você achou? Foi. Isso é verdade. Não fiquei, eu curti. A gente que tá acompanhando vários casamentos todo final de semana, realmente, a gente percebe isso. É, eu queria curtir mesmo, assim, eu acho que tudo que eu tinha pra preocupar, eu preocupei antes, né? Então, assim, foram muitas reuniões, eu fui muitas vezes em Belo Horizonte, que eu mandei fazer meu vestido lá, o Léo também comprou o terno dele lá. Foram muitas reuniões aqui também com os fornecedores, então eu tive várias vezes. Eu fiz vários eventos antes do casamento com os mesmos fornecedores, então eu já tinha uma intimidade. E a Danúbia, né, tava ali de maestro da orquestra. A Débora, que me maquiou, eu já maquiava com ela. Então, assim, eu não tava... Eu acordei muito bem no dia do casamento, assim. Tanto que choveu, eu tava tranquila. Chegou a festa, o povo bebeu, eu bebi também. E bebeu mesmo? Misericórdia! O que é aquilo? Acabou até cerveja, tá? Nossa, e saíram as 2 vezes pra buscar ainda. Seus amigos foi muito. É muito assim, bebe fácil, né, bicho? Bebeu muito, muito mesmo. Tava calor ainda no dia. E assim, pra mim tava tudo assim, tudo bem, sabe? Tudo legal, tudo ótimo. Eu programei muito. Então, no dia eu fiquei tranquila, que eu sabia que, assim, eu tava em boas mãos, que ia ser tudo, né, tudo bem feito. A gente fez, nós fizemos o meu chá revelação. Chá revelação. Aí, depois eu fiz o meu... O pré. O wedding. Depois teve a reunião. Teve a reunião final. Eu fiz também com a Danúbia meu chá de panela. Sim. Eu fiz eu fui pra BH com as minhas amigas, fiz minha despedida de solteira. O Léo também foi com os amigos dele. Eu fiz tanto evento que eu já tava, assim, super familiarizada com todo mundo. Então, a minha maquiadora é a maquiadora de sempre. Você que faz os vídeos já tava comigo há muito tempo. A Danúbia já tava fazendo vários eventos pra mim. O pessoal da decoração também. Verdade. Então, tudo assim... Tudo encaixou. E no dia eu fiquei tranquila. Eu falei, vai dar tudo certo. E deu. Né? E deu. E foi ótimo. Foi legal. Agora dá saudade. Eu fico pensando, nossa, eu queria fazer um festão daquele. Só que eu fico pensando assim, o Rafael é de novembro. Aí pra eu fazer o aniversário dele sem um ar-condicionado, é doído. Entendi. A Maria Antônia é de fevereiro. Pra eu fazer o aniversário dela sem um ar-condicionado, é doído. Então... Entendi. É o mico-leão mesmo, né? Tem que ser, porque aí tem o ar-condicionado e você pronto. Fica tranquila, né? Por causa de chuva. Mas eu queria fazer um festão assim, vou fazer, sabe, um sítio, aí chama Danúbia. Legal. Né? Quem Esquece sabe batizar. Não, eu fico... mas tem que trabalhar muito, né? Trabalhar muito, porque fazer a festa não é fácil, não. Eu fiquei 1 ano e meio pagando a festa. Isso é verdade. Né, eu e o Léo ali ficamos 1 ano e meio planejando. E dei conta, e deu tudo certo, né? Noivas, planejem que dá certo. Deus ajuda. Filho, obra e festa de casamento, né? Parece que começa a fazer a obra, o dinheiro vai aparecendo. Começa a planejar o casamento, o dinheiro vai aparecendo. Tem que marcar.
Tem que marcar. Porque senão... E o filho também é a mesma coisa. Você tem o filho, o dinheiro... Eu não sei se a gente tem mais disposição e a gente fica mais... com mais gás para trabalhar. E aí a gente produz mais e ganha mais. E também a gente prioriza aquilo que marcou, né? Então, na época do casamento, você não vai gastar com outras coisas. Você vai gastar... Todo mês você tem aquelas parcelas ali para você adimplir, para você cumprir. Então, o seu dinheiro, você tem um foco, você tem mais gasto para trabalhar e aí dá certo. É igual fazer obra também. Verdade. Parece que Deus abençoa, põe a mão. Isso. E dá certo. Então, quem tem sonho de casar, gente, casem. Façam festa e me convidem. Que a melhor festa que tem é a festa de casamento. Exatamente. Eu lembro que no aniversário do Rafael, né? De um aninho, Miqueleão. E o segundo foi em... Foi lá em Timóteo. Na Dani. Então, o aniversário do Rafael, de um aninho, no Miqueleão, a gente foi fazer a entrada, né? Eu fui abrir a porta pra vocês, né? Quando a imagem pega, a mãe com o brilho todo, sumiu o brilho da criança. Que era aquilo, gente, que vestidão? Tá, o de paetê, prata, né? Tal. Nossa. Gente, o povo fala assim, festa de um ano, a criança não aproveita nada. É lógico que a criança não aproveita. Não tem a festa é pro pai e pra mãe. É verdade. É óbvio. É verdade. Você passou 10 meses com aquele barrigão, porque não são 9, são 10. 10 meses com aquele barrigão. O parto, o puerpério, noites e noites, e o menino, a introdução alimentar, é fralda, é tudo. Assim, um ano é para coroar a vida da criança, para você celebrar, e pro pai e pra mãe dizer assim, eu venci, eu tô aqui. E aí, na época, eu brinquei, falei assim, não vou fazer uma festa chiquérrima, vou fazer uma festa normal. Mas eu e o Léo e o Rafael, nós vamos chiquérrimos, porque essas fotos, ele vai ter essas fotos até ele formar. Sabe quando a gente faz o álbum da vida na escola? Isso. Que acompanha a criança? Eu falei, quando o Rafael estiver na escola, eu quero que eles olhem lá e falem assim, nossa, sua mãe e seu pai, eles eram bonitos, né? Estavam bonitos no seu aniversário de um ano. Falei, por mais que a festa seja, não seja tão chique, né? Tão sofisticada, mas pra mim foi... né, ótima e tudo mais que eu queria. Eu falei, eu vou chique, porque essa foto vai acompanhar, essa foto e essa filmagem vai acompanhar o Rafael o resto da vida. Então, exatamente. Tem que estar bonito, né? Exatamente. Não, nem se fala, né? O Léo nem tão aqui, ô Léo, você tava top, hein? Que isso, ele sabe disso. Né? E nasceu aonde, Roberta? Eu nasci em Valadares. Minha mãe e meu pai moravam aqui. Meu pai estava aqui em Fabriciano para trabalhar e conheceu minha mãe. Minha mãe era bem novinha. E aí eles se engravidaram, foram para Valadares, porque aí minha família paterna tinha uma condição de dar um apoio melhor, porque minha mãe me engravidou com 16 anos. Que isso? Meu pai estava com 20, minha mãe com 16. E aí a família de Valadares tinha, na época, uma condição de acolhê-los. E aí eles foram para lá. E eu nasci em Valadares. E lá eu permaneci até 7 anos de idade. Quando a minha mãe decidiu que queria divorciar. Sim. E aí nós voltamos aqui para Fabriciano, porque a família da minha mãe é de Fabriciano. Entendi. Então, assim, eu sou de família, né, de mãe e pai divorciados. Então, assim, quando eu falo de divórcio, quando eu falo de pensão, é muito trazendo também um pouco do que eu vivi, né, na minha infância. Às vezes eu retrato pro pai e pra mãe, olha, não abre mão desses alimentos, busque mesmo, entra na justiça, não como uma forma de embate, mas como uma forma de preservar o direito daquela criança, que às vezes o pai, ele é tão miserável que ele vai falar assim, já que eu tô pagando essa pensão, eu vou buscar esse menino de 15 em 15 dias. Verdade. E aí, esse buscar o filho de 15 em 15 dias vai fazer com que o pai tenha uma convivência. Então, assim, pelos meios que não seriam os adequados, mas a gente tem que trabalhar com o real, né? Não que o que a gente queria que o pai buscasse o filho, ficasse com o filho e cuidasse do filho a todo tempo. Infelizmente, em alguns casos não acontece isso. Então, às vezes, uma busca você ingressa na justiça pedindo uma pensão e essa pensão força com que o cara fala assim, agora essa mulher vai ver, ela não pediu pensão, agora eu vou buscar um menino de 15 em 15 dias. E no final, isso é tão bom pra criança. Verdade. Porque a mãe, ela não é pai e mãe. A mãe é a melhor mãe que ela pode ser. Ela é mãe suficiente, mas ela não é pai e mãe. E ela nem tem que ser pai e mãe.
a criança tem o pai. A criança sabe que tem que ter a figura paterna e isso faz muita falta. Então, às vezes, você entra na justiça, tô querendo só os alimentos, mas acaba tendo ali... Eu tenho uma cliente que ela tinha 13, 14 anos e foi a segunda vez que ela viu o pai dela na vida. Uma foi bebezinha e com 13, 14 anos foi na audiência que a mãe... Nossa. Que ela foi até a porta do fórum com a mãe. A partir daquele momento, eu perguntei pro pai se ele não queria trocar o telefone com ela. E eles trocaram o telefone e eles começaram a ter o convívio. Legal. Então, às vezes, você vai ter... Não é o meio que a gente queria, mas a gente não trabalha com ideal, a gente trabalha com real. E, às vezes, isso vai trazer, né, esse acolhimento. Então, eu sou fruto de pais e mães separados. E eu convivo muito com a família do meu pai. E eu vejo o quanto isso é importante, né? E isso faz toda a diferença. Filho sempre quer que o pai e a mãe fiquem juntos, né? Eu hoje vejo que meu pai e minha mãe, eles deslancharam na vida muito melhor separados. Sim. Mas quando a gente é criança, a gente sempre quer que o pai fique junto com a mãe. Verdade. Né? Tudo bem, não deu certo, vida que segue, e eles hoje são pessoas muito melhores, separados. Meu pai casou de novo, a minha mãe ascendeu assim profissionalmente muito melhor, né? Teve outros relacionamentos também duradouros, mas ela não chegou a ter mais filhos. Mas eu vejo assim, quanto que faz a diferença na vida da criança. Então, quando eu trato desses casos, é muito com o olhar da criança que eu fui. Da criança de pais separados em cidades diferentes e que minha mãe em momento nenhum colocava obstáculo para a família do meu pai conviver comigo. Então eles podiam me buscar quando queriam, eu podia passar férias inteiras com eles, eu podia viajar para a praia com eles, e esse laço faz toda a diferença. Eu tenho um convívio muito bom, tanto com as minhas tias, com meu tio, com meu pai, com meu avô, com minha avó que já faleceu, muito facilitado pela minha mãe, que soube deixar com que a família exercesse esse papel, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de, sabe, não de embate, mas de trazer para a criança, porque muitas vezes eu recebo muito na caixinha assim, nossa, o pai da minha filha não presta, ele é um ordinário, ele é isso, ele é aquilo, xingando o cara todo. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que essa mulher tá falando isso com essa criança? Porque quem escolheu o pai não foi a criança. Verdade. Foi ela. Quem escolheu a mãe? Porque o homem adora falar que a mulher é louca, né? Essa louca, essa psicopata, não sei o quê. Não foi a criança que escolheu. Foi ele que escolheu. Então, o que adianta eu pegar uma criança e ficar reproduzindo na cabeça dela que o pai dela não presta? O que isso vai trazer de benefício para essa criança? Nada. O que isso vai agregar? Nada. Extravasa isso em outro lugar. Com a sua família, com suas amigas, mas com o seu filho não. Então eu vejo, sabe, eu tento refletir muito isso na minha carreira, da minha infância, do trabalho, assim, da minha mãe com meu pai, de como foi. Não somos família perfeita, não somos Sim. família de comercial de margarina, né? Vários embates, né? E vários problemas, mas nunca esse problema de convivência, que foi sempre muito facilitado. E é isso que eu tento sempre trazer. Então, eu vim morar em Fabriciano. A minha mãe tinha uma condição, assim, muito, muito pobre mesmo. Muito, extremamente pobre. Ela foi trabalhar até naquela loja Marina Presentes, que existe até hoje. Então, ela foi trabalhar lá de vendedora, ganhava um salário mínimo. Na época, eu não sei hoje, né? Mas na época não tinha nem comissão. Então, era o salário mínimo seco, né? E ela foi trabalhando e me criando e sempre poupando. Minha mãe nunca foi de gastar, sempre poupando mesmo. E aí, até que surgiu a oportunidade dela comprar a loja. Como ela tinha o dinheiro guardado, ela comprou a loja. E ela tem a loja há 27 anos. E a loja é um sucesso. E ela tem, assim... Ela é uma ótima administradora de empresas. Ela é muito boa nas compras também. A compra dela é muito assertiva. Então, ela não tem estoque parado. Sim. Né? Ela é muito boa como patroa. Ela é muito boa gestora. É muito boa financeiramente, assim. Ela sabe... ótima administradora mesmo de empresas. Então, ela sabe tocar a loja muito bem. E aí, a nossa vida foi melhorando. Eu já tinha uns 14, 15 anos. Aí que eu fui estudar numa escola particular. Porque até então, eu estudava em escola estadual. Aí que eu fui estudar numa escola particular. A minha mãe, quando eu era
um pouco mais nova, me colocou no inglês, então eu desenvolvi o inglês, né, que hoje eu falo. E aí fui estudando, até que chegou a época de fazer faculdade, e aí eu tinha 2 cursos em mente, ou seria arquitetura ou seria direito. E eu gosto muito de arquitetura, mas eu não tenho, assim, habilidade das artes, assim, zero. E também não sou boa em matemática, apesar de que eu vivo fazendo planilha de cálculo todos os dias para os processos, eu nunca fui boa em matemática. Gostava muito, assim, de história, geografia, português. E aí, sempre achei que daria certo como advogada, sempre tive essa vontade. E aí, fiz o vestibular, passei, formei com 22 anos, bem novinha, e aí já formei, já fiz OAB, passei na OAB formei em novembro, fiz a prova da OAB em dezembro, em janeiro fiz a segunda etapa, janeiro ou fevereiro, não sei, e aí já tem 12 anos que eu sou advogada. Mas, assim, já trabalhei em vários escritórios, que eu tive a oportunidade de aprender muito. Já trabalhei em Belo Horizonte, no contencioso do Banco do Brasil, então eu fiquei um tempo lá só fazendo defesa do banco. Fiz pós-graduação em Direito do Trabalho, mas o Direito das Famílias me escolheu. Gosto muito também de Direito do Consumidor, porque a gente acaba, às vezes, fazendo um inventário, então tem que regularizar algum imóvel. Aí, às vezes, tem algum imóvel que foi comprado na planta, aí tem algum problema, acaba trazendo também um pouco de direito imobiliário. Direito do consumidor, que engloba algum contrato com construtora, alguma coisa nesse sentido. Contratos em geral. Então, assim, eu gosto muito dessa área de direito civil. Né, direito das famílias, direito do consumidor, imobiliário, bancário. Legal. Que eu mais me encaixo. Mas eu já fiz de tudo. Eu já fiz até faxina, tá? Que é isso? Aham. Essa eu não sabia. Já trabalhei de tudo, um pouco. Assim, não de tudo, mas já fiz estágio na prefeitura aqui de Patinga. Fiz estágio em vários escritórios. A gente forma muito cru, sabe? Eu vejo, assim, há anos atrás, gente, eu não sabia nada. Como que esse povo me contratava? Eu fico pensando, nossa, não sabia nada. Hoje, né, com 12 anos, a gente vai... direito é muito legal por isso. Quanto mais tempo você tem, mais experiência, mais bagagem, quanto mais velho você fica, mais você trabalha e mais você tem um retorno. Então, todas as profissões, quando você tá com 60, você já tá, né, esgotado, já não tá aguentando mais trabalhar, né? Arrastando, e você produz menos e ganha menos. O advogado não, o advogado com 50, com 60, ele tá no auge ali, ele vai cada vez ganhando mais, né? As ações também demoram um pouco, então Sim. É o plantar todo dia. Por isso que eles falam que cada vez mais velho, mais caro você fica. A experiência. A experiência. Então, hoje eu tô com 12 anos de formada, eu olho pra trás e falo assim, gente, quando eu formei, como que esse povo me contratava? Porque eu não tinha a expertise que eu tenho hoje, né? De tocar o escritório, de pensar nos processos de uma maneira global, de atender meu cliente com esse acolhimento, de atender aquela mãe, aquela mulher de uma maneira diferente, né? E a gente vai cada dia aprendendo mais. Então, a minha família veio de uma origem muito humilde, mas eu nunca passei fome, não posso falar isso, ai, que sofredora, não. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar muito e de, né, ter revertido o esforço desse trabalho. Então, a gente já fez de tudo um pouquinho. Legal. Roberta, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz. Foi um prazer, né? A gente bater esse papo. Conheci muita coisa que eu não sabia. Aí, tá vendo? E a gente vai aprendendo, né? Que bom. Roberto, te agradeço, né? Você está aqui pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Me sinto muito honrada. Só passaram por aqui pessoas brilhantes, cada um na sua área, né, de trabalho. Eu fico extremamente feliz, como sua cliente, como sua colega, e aqui também sendo entrevistada, né, na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, É um bate-papo, né? E precisando, estou às ordens. Queria deixar um abraço também para todo mundo que está acompanhando. Podem me seguir lá nas redes sociais,
para tirar qualquer dúvida, pedir algum esclarecimento, acompanhar um pouquinho do dia a dia, que lá é uma mistura, né? Tem meus filhos, tem minha vida profissional, tem as lojas que eu divulgo, tem de tudo um pouquinho. Legal. Seu Instagram é? Fala pra eles. Roberta Pil, Roberta Pirl. Esse é o Instagram, né? Chique, Roberta Pil. Moderna. E te espero no próximo Te Vejo na JMJ TV. Até mais.